A queda de Babilônia não é apenas um evento histórico, é um símbolo poderoso de transformação e juízo. Imagine um império colossal, repleto de riqueza e opulência, desmoronando sob o peso de sua própria decadência. O que leva uma cidade a se tornar sinônimo de corrupção e destruição? Esse é o enigma que ressoa através dos séculos. Agora, visualize as ruínas de uma civilização que um dia dominou o mundo. O que elas ainda têm a nos ensinar? Ao longo da história, muitos tentaram decifrar os mistérios dessa queda. Alguns enxergaram sinais de esperança, enquanto outros viram apenas o fim absoluto. Como essas interpretações moldam nossa visão sobre o futuro? A cada detalhe que exploramos, a narrativa se entrelaça com a nossa própria realidade. O que está em jogo quando falamos de Babilônia? E se as lições desse colosso esquecido ainda ecoam em nosso tempo? Prepare-se para uma jornada que desafiará suas crenças e ampliará sua compreensão sobre os fins e começos. Como a história se repete e o que podemos aprender com as sombras do passado? Vamos adentrar nesse labirinto de significados e implicações. Babilônia, essa antiga cidade que se ergueu às margens do rio Eufrates, é quase como um personagem em um épico histórico. Eu sempre me fascinei por como ela passou de um centro de poder a uma sombra do que já fora. No auge de sua glória, Babilônia não era apenas uma cidade, era um símbolo da civilização, da cultura e da inovação. Com seus imponentes zigurates e suas ruas movimentadas, ela era o coração pulsante da Mesopotâmia. Os babilônios, com sua habilidade em astronomia e matemática, deixaram um legado que ainda ecoa em nossa sociedade moderna. No entanto, o que realmente me intriga é entender como esse esplendor se transformou em ruínas. O contexto histórico da Babilônia é marcado por uma série de dinastias que subiram e caíram, refletindo um jogo de poder que envolvia alianças, traições e, claro, guerras. As rivalidades entre as cidades-estado, como Assur e Ur, eram constantes, e a ambição de seus líderes muitas vezes resultava em conflitos sangrentos. A ascensão de Nabucodonosor II, por exemplo, é um marco que mostra a grandiosidade e a determinação babilônica, ao mesmo tempo em que prenuncia a fragilidade desse poder. A sociedade babilônica era complexa, com uma estrutura social que incluía sacerdotes, nobres, comerciantes e camponeses. Cada grupo tinha seu papel definido, e a religião permeava todas as esferas da vida cotidiana. Essa interconexão entre o sagrado e o secular era fundamental para a estabilidade do império. Contudo, eu não posso deixar de pensar que essa mesma estrutura social contribuiu para a eventual queda da cidade. Quando as crises internas começaram a surgir, as divisões sociais tornaram-se mais evidentes, e a coesão que uma vez uniu a Babilônia começou a se desmoronar. Além dos fatores políticos e sociais, o contexto histórico da Babilônia também é marcado por desastres naturais e mudanças climáticas. A Mesopotâmia, embora rica em recursos, estava sujeita a inundações e secas que podiam devastar colheitas e levar à fome. Esses eventos naturais, muitas vezes vistos como castigos divinos, criavam um clima de incerteza que corroía a confiança do povo em seus líderes. Ao refletir sobre isso, percebo que a história da Babilônia é um lembrete de que, mesmo as civilizações mais grandiosas, podem ser vulneráveis a forças que estão além de seu controle. Esse ambiente multifacetado e turbulento que cercava a Babilônia fez dela um lugar fascinante, mas também um campo fértil para a desilusão e a queda. A partir do século VI,
E texto: quando as ameaças externas começaram a se intensificar, a cidade enfrentou não apenas invasões, mas também uma crise interna que testou suas fundações. A história de Babilônia é, em muitos aspectos, um reflexo das lutas humanas em busca de poder, estabilidade e significado em um mundo que pode ser implacável. A queda da Babilônia é um tema que me provoca uma reflexão profunda. Ao longo dos séculos, muitos fatores se entrelaçaram para levar a essa catástrofe. Em primeiro lugar, as invasões de potências vizinhas, como os persas, desempenharam um papel crucial. A capacidade de resistência de Babilônia foi severamente testada e, em 539 a.C., a cidade caiu sem uma batalha significativa. É quase como se a grandiosidade de Babilônia tivesse atraído a atenção indesejada de seus inimigos. A astúcia de Ciro, o Grande, em contornar as defesas da cidade, destaca como uma estratégia inteligente pode superar uma força militar aparentemente imbatível. Além das invasões, as crises internas foram igualmente devastadoras. A corrupção entre os líderes, a desigualdade social e a insatisfação popular criaram um clima de descontentamento. Eu não posso deixar de pensar em como essas questões internas são relevantes até hoje. A história tende a se repetir. Quando os cidadãos perdem a confiança em seus governantes, a estabilidade de uma nação se torna precária. No caso da Babilônia, essa desconfiança foi um fator que facilitou a conquista por forças externas. Desastres naturais também desempenharam um papel alarmante na história da Babilônia. A cidade, embora situada em uma região fértil, estava sujeita a inundações e secas que devastavam as colheitas. Eu me pergunto como os babilônios se sentiam ao ver suas terras, que outrora eram produtivas, se tornarem estéreis. A insegurança alimentar resultante dessas condições climáticas, sem dúvida, contribuiu para a desestabilização social e política. É uma ironia trágica que, em um lugar tão avançado, a natureza pudesse ser um dos maiores inimigos. A interação entre esses fatores, invasões externas, crises internas e desastres naturais, forma um quadro complexo que explica a queda de Babilônia. Cada elemento não atuou isoladamente, mas em um ciclo vicioso que corroeu a força da cidade ao longo do tempo. Ao refletir sobre isso, percebo que a história da Babilônia é um lembrete poderoso de que a resiliência de uma civilização não depende apenas de sua grandeza, mas também de sua capacidade de enfrentar adversidades de forma coesa. Não posso ignorar também o papel da falta de inovação e adaptação. Com o passar do tempo, Babilônia, que um dia fora um centro de aprendizado e inovação, começou a estagnar. Enquanto outras civilizações evoluíam, a cidade parece ter ficado presa em suas próprias tradições. A incapacidade de se adaptar a um mundo em mudança e a resistência a novas ideias podem ter contribuído para seu declínio. Era como se a própria essência da Babilônia estivesse em conflito com a necessidade de evolução, e a cidade pagou um preço alto por isso. Quando se trata da queda de Babilônia, não posso deixar de me maravilhar com as diversas interpretações religiosas que surgiram ao longo da história. Para muitas tradições, a queda não foi apenas um evento histórico, mas um símbolo de julgamento divino. A Bíblia, por exemplo, menciona a Babilônia como um exemplo de arrogância e idolatria, e muitos teólogos interpretam sua queda como uma lição moral. É fascinante pensar que uma cidade tão grandiosa se tornou um símbolo do que acontece quando se desafia a ordem divina. No cristianismo, a Babilônia é frequentemente associada ao Apocalipse. O livro do Apocalipse descreve a queda de uma grande cidade que é interpretada como Babilônia, representando a corrupção e o pecado.
Essa interpretação não só moldou a compreensão da queda da cidade antiga, mas também influenciou a visão de mundo de gerações. Ao refletir sobre isso, percebo como a narrativa de Babilônia transcende o tempo e se torna um aviso para as sociedades contemporâneas sobre os perigos da decadência moral. As tradições islâmicas também têm suas próprias interpretações sobre a queda de Babilônia. Para os muçulmanos, a cidade é frequentemente vista como um exemplo de desobediência a Deus e um alerta sobre as consequências do afastamento dos ensinamentos divinos. A interconexão entre religião e política na história da Babilônia é um aspecto que me faz pensar sobre como as crenças moldam a narrativa histórica. Isso me leva a refletir sobre nossa própria era e como as histórias que contamos sobre o passado podem influenciar o presente. Além disso, as interpretações religiosas também destacam a importância da memória coletiva. A queda de Babilônia não é apenas um evento isolado, mas parte de um discurso mais amplo sobre moralidade, justiça e redenção. Cada religião traz sua própria lente para a história, e isso me faz considerar como a diversidade de interpretações pode enriquecer nossa compreensão do passado. É uma lembrança de que a história não é apenas sobre o que aconteceu, mas também sobre como as pessoas escolheram entender e narrar esses eventos. Por fim, ao refletir sobre as interpretações religiosas da queda de Babilônia, percebo que essas narrativas continuam a ressoar na cultura popular e na política contemporânea. A cidade se tornou um símbolo não apenas de queda, mas também de renovação e esperança. E mesmo séculos após sua destruição, a história de Babilônia continua a nos ensinar sobre as complexidades da moralidade e da condição humana. Quando olho para as descobertas arqueológicas relacionadas à Babilônia, sinto uma mistura de fascínio e admiração. As escavações na região, que começaram no século XIX, revelaram uma riqueza de informações sobre a vida, a cultura e a arquitetura da antiga cidade. As ruínas dos zigurates, os templos e os palácios são testemunhas silenciosas de uma civilização que, embora desaparecida, deixou um legado indelével. Ao explorar essas ruínas, eu me pergunto o que os antigos babilônios teriam pensado sobre o que restou de sua grandiosidade. As descobertas arqueológicas não apenas nos ajudam a entender a estrutura física da Babilônia, mas também lançam luz sobre sua vida cotidiana. Objetos do cotidiano como cerâmicas, ferramentas e até mesmo inscrições cuneiformes oferecem uma janela para a mentalidade e as práticas do povo babilônico. É surpreendente como pequenos artefatos podem contar histórias tão ricas. Eu me sinto conectado a esse passado distante ao imaginar as mãos que usaram esses. Quando falamos sobre a queda da Babilônia, é impossível não pensar nas fontes históricas que tentam contar essa história. Acredite, a quantidade de documentos e relatos que chegaram até nós é, no mínimo, impressionante. Mas vamos ser sinceros, nem toda informação é confiável. Em muitos casos, as fontes que temos são enviesadas, escritas por vencedores ou por aqueles que tinham algo a ganhar com a narrativa que estavam criando. Para um historiador, isso é uma dor de cabeça, mas para quem se interessa pela história da Babilônia, é um convite a investigar mais a fundo. Os registros antigos, como os encontrados em tabletes de argila, muitas vezes apresentam um contexto que pode não refletir a realidade da época. Por exemplo, as crônicas babilônicas tendem a glorificar os reis e suas conquistas, mas falham em abordar as crises internas que estavam se acumulando. Por isso, ao lermos sobre a queda da Babilônia, devemos questionar: até que ponto esses relatos são verdadeiros? Muitas vezes, a história é moldada pelas intenções de quem a escreve.
Além disso, a interpretação dessas fontes pode variar amplamente. A arqueologia, por exemplo, traz à tona evidências que podem contradizer as narrativas históricas tradicionais. O que para alguns era um grande desastre, para outros pode ter sido uma transição relativamente tranquila. Esse choque de informações nos leva a refletir sobre a complexidade da história e sobre o quanto ainda temos a aprender. É fascinante também notar como a historiografia sobre a Babilônia mudou ao longo dos séculos. Antigos historiadores gregos, como Heródoto, tinham suas próprias interpretações que, embora valiosas, não eram necessariamente precisas. Já os historiadores modernos tentam aplicar métodos rigorosos e críticos, mas ainda enfrentam o desafio das lacunas nos registros. Portanto, a crítica histórica se torna uma ferramenta essencial para desmistificar a narrativa da queda de Babilônia. Por fim, é essa busca constante por verdades e interpretações que torna o estudo da história tão apaixonante. Cada nova descoberta arqueológica ou cada nova análise crítica pode mudar completamente nossa visão sobre o que realmente aconteceu. Para o amante da história, isso é uma aventura sem fim. A queda da Babilônia transcende os eventos históricos e se transforma em um símbolo poderoso ao longo dos séculos. Desde a antiguidade até os dias atuais, essa narrativa tem sido utilizada de várias formas na literatura e na arte. O que acontece quando um império tão grandioso cai? Para muitos, isso simboliza a fragilidade do poder e a inevitabilidade da decadência. Essa ideia ressoa em várias culturas e períodos, refletindo medos e esperanças universais. Na literatura, a queda de Babilônia é frequentemente associada à ideia de hubris, ou à arrogância dos poderosos que, em sua busca por mais poder, acabam por se autodestruir. Autores de diferentes épocas exploraram essa temática, desde poetas até romancistas, mostrando que a história de Babilônia ainda serve como um alerta. É uma lição que ecoa por gerações. O que se ergue pode facilmente desmoronar. A arte também não ficou de fora dessa representação simbólica. Pinturas e esculturas têm retratado a queda da Babilônia como um momento de reflexão, um convite à contemplação sobre a futilidade do poder humano. A estética do trágico, presente em diversas obras, muitas vezes retrata a cidade em ruínas, um símbolo claro de que mesmo os maiores impérios estão sujeitos ao tempo e à história. Além disso, a queda de Babilônia encontrou espaço na análise psicanalítica. Alguns teóricos interpretam a queda como um reflexo do inconsciente coletivo, onde a cidade se torna um arquétipo de todas as civilizações que caíram em sua busca por grandeza. Essa leitura oferece uma camada adicional de significado, sugerindo que a história não é apenas uma sequência de eventos, mas também uma exploração dos medos e desejos humanos. Por fim, o simbolismo da queda da Babilônia é um testemunho da sua relevância contínua. Em um mundo onde novas potências surgem e caem a todo momento, a história de Babilônia continua a inspirar e a advertir, mostrando que a fragilidade do poder é uma constante na experiência humana. Quando começamos a analisar a queda da Babilônia, uma das questões que surgem naturalmente é: como isso se compara com a queda de outras grandes civilizações? Ao olhar para a história, podemos traçar paralelos fascinantes, especialmente com civilizações como Roma e Cartago. A história nos ensina que o ciclo de ascensão e queda é um fenômeno recorrente e cada civilização tem suas peculiaridades. Por exemplo, a queda de Roma é frequentemente vista como um processo mais gradual,
enquanto a queda da Babilônia foi relativamente rápida e violenta, marcada por invasões e crises internas. O que podemos aprender com isso? Que cada império enfrenta suas próprias batalhas internas e externas, e as razões para sua queda podem variar. No entanto, um aspecto comum é a corrupção e a decadência moral que precedem o colapso. Outro ponto de comparação interessante é a maneira como as potências vizinhas reagem a essas quedas. No caso de Babilônia, a ascensão dos persas representa uma mudança de poder que se assemelha à ascensão dos germânicos após a queda de Roma. Em ambos os casos, um vácuo de poder foi criado, permitindo que novos grupos tomassem controle. Essa dinâmica mostra que a história não é apenas sobre a queda, mas também sobre o que vem depois dela. Além disso, a forma como as civilizações lidam com suas quedas pode ser reveladora. Enquanto Babilônia foi marcada por uma rápida e devastadora invasão, Roma se desintegrou em parte devido às suas próprias divisões internas. Isso nos leva a refletir sobre a importância da coesão social e política na sobrevivência de uma civilização. Uma sociedade dividida é muitas vezes uma sociedade condenada. Por último, a comparação entre essas civilizações nos ajuda a entender que, apesar das diferenças de contexto e tempo, as lições são universais. A história é um grande laboratório onde podemos observar as consequências das ações humanas ao longo do tempo. A queda da Babilônia, portanto, não é apenas uma história isolada, mas parte de um padrão maior que continua a se repetir na história da humanidade. O legado da Babilônia é um aspecto fascinante e multifacetado da história. Após sua queda, a influência da civilização babilônica perdurou de várias maneiras, moldando a cultura e a administração das civilizações que vieram a seguir. Quando pensamos em legado, muitas vezes nos referimos a inovações, tradições e até mesmo emblemas culturais que transcendem o tempo. Um dos legados mais notáveis da Babilônia é o sistema jurídico que desenvolveu. O Código de Hammurabi, por exemplo, é um dos primeiros conjuntos de leis escritos da história. Sua influência se estendeu muito além das fronteiras da Babilônia, servindo de modelo para sistemas legais em diversas culturas. Em muitos sentidos, a queda de Babilônia não apagou suas contribuições. Ao contrário, essas ideias sobre justiça e administração foram assimiladas por civilizações posteriores. Além disso, a arquitetura babilônica deixou um impacto duradouro. Elementos de design e construção, como o uso de tijolos de barro e estruturas monumentais, foram adotados por culturas vizinhas. As ruínas da Babilônia, mesmo após sua queda, tornaram-se um símbolo de ambição e grandeza, inspirando arquitetos e artistas por todo o mundo. Essa influência pode ser vista em várias obras de arte e construções ao longo da história. Não podemos esquecer também a contribuição babilônica para a astronomia e matemática. Os babilônios desenvolveram um sistema numérico avançado e foram pioneiros em observações astronômicas. Esse conhecimento foi transmitido para civilizações como os gregos e romanos, que continuaram a expandir essas ideias. Assim, mesmo após a queda, a Babilônia permaneceu como uma fonte de conhecimento e inspiração para os estudiosos das ciências. Por fim, o legado cultural da Babilônia é um testemunho de sua resiliência. Embora sua queda tenha sido um marco trágico, as ideias, inovações e tradições que surgiram de sua civilização continuam a ressoar na sociedade moderna. A história de Babilônia nos ensina que, mesmo diante da adversidade, a cultura e o conhecimento podem perdurar, moldando gerações futuras. A queda da Babilônia também teve profundas repercussões nas dinâmicas de poder na Mesopotâmia e nas regiões adjacentes. Quando um império tão influente colapsa, o que acontece com seus vizinhos?
Para entender isso, precisamos explorar como a política e o poder eram exercidos na Babilônia e como esses elementos mudaram após sua queda. Após a queda da Babilônia, assistimos a uma reconfiguração do poder na região. Os persas, que eram até então um grupo relativamente menor, aproveitaram a oportunidade para expandir seus domínios. A fragilidade da Babilônia deixou um vácuo que permitiu a ascensão de novos poderes. Essa mudança não foi apenas uma questão de conquista militar, foi uma reestruturação completa das alianças e rivalidades que definiram a política da época. Outro aspecto importante a considerar é como a queda da Babilônia influenciou a percepção das outras potências sobre o que poderia acontecer com elas. A história se espalha e a queda de um império é frequentemente vista. Quando a Babilônia caiu, o impacto econômico foi sentido em toda a região, como um efeito dominó. As rotas comerciais que antes pulsavam com vida e prosperidade tornaram-se sombrias e incertas. A cidade, que era um centro vital de comércio, viu seus mercados esvaziados e sua influência econômica diminuída rapidamente. Os mercadores, que antes viajavam de longe para negociar produtos como seda, especiarias e metais preciosos, começaram a evitar a área, temendo a instabilidade que a queda havia gerado. Além disso, a economia babilônica era intrinsecamente ligada à agricultura, e a desordem que se seguiu à queda afetou diretamente a produção agrícola. As terras que antes eram férteis e bem cuidadas agora estavam em abandono, e a escassez de alimentos se tornou um problema sério. Essa escassez não apenas impactou a população local, mas também as regiões vizinhas, que dependiam do suprimento agrícola babilônico. As comunidades que antes prosperavam agora lutavam para se sustentar, criando um ciclo de pobreza que perdurou por gerações. Outro aspecto importante foi a mudança nas dinâmicas de poder econômico. Com a queda de Babilônia, outras cidades-estado e impérios começaram a expandir suas influências. Cidades como Assur e Nínive, por exemplo, começaram a ganhar destaque, aproveitando a oportunidade para se tornarem novos centros comerciais. Isso não apenas diversificou as rotas comerciais, mas também redistribuiu a riqueza da região. O comércio que antes fluía através de Babilônia foi desviado, e novos centros começaram a emergir, alterando o panorama econômico da Mesopotâmia. O impacto econômico da queda de Babilônia também se refletiu nas moedas e sistemas financeiros da época. A falta de um padrão monetário unificado, que havia sido um ponto forte durante a era babilônica, levou a uma fragmentação nas transações comerciais. Cada cidade-estado começou a emitir suas próprias moedas de forma independente, o que complicou ainda mais o comércio entre as diferentes regiões. O que antes era uma economia interligada agora se tornava um labirinto de moedas e sistemas financeiros, dificultando o comércio e a cooperação. Em suma, as consequências econômicas da queda de Babilônia foram profundas e abrangentes. O colapso de um centro comercial tão influente não apenas afetou a cidade em si, mas reverberou por toda a Mesopotâmia e além, mudando para sempre o cenário econômico da região e dando início a uma nova era de incerteza e adaptação. A forma como a queda de Babilônia foi narrada ao longo da história é fascinante, pois mistura elementos reais e mitológicos. As narrativas mitológicas, em particular, moldaram a percepção da queda e serviram como um meio para entender eventos complexos. Histórias de deuses e heróis frequentemente eram usadas para explicar desastres e mudanças sociais, e a Babilônia não foi exceção. Em muitos aspectos, a queda da cidade foi interpretada como uma punição divina, um reflexo de sua decadência moral e espiritual.
Na literatura antiga, a Babilônia frequentemente aparece como um símbolo de grandeza e poder, mas também de hubris. Essa dualidade é explorada em várias narrativas, onde a cidade é vista como um local de riqueza e prosperidade, mas também como um lugar que desafiou os deuses. As histórias que cercam a queda, muitas vezes, enfatizam a fragilidade do poder humano diante da vontade divina, sugerindo que a destruição de Babilônia era inevitável devido às suas transgressões. Esse tipo de narrativa não apenas serviu para explicar a queda, mas também para educar as gerações futuras sobre as consequências da arrogância. Além das narrativas mitológicas, as crônicas históricas também desempenham um papel crucial na formação da percepção sobre a queda de Babilônia. Registros de escribas e historiadores contemporâneos à queda fornecem detalhes valiosos sobre os eventos que levaram à desintegração da cidade. No entanto, é interessante notar que esses relatos muitas vezes eram influenciados por suas próprias agendas políticas e sociais, o que significa que a objetividade é uma questão debatida. As narrativas tendem a glorificar certos aspectos enquanto minimizam outros, criando uma versão da história que pode não refletir totalmente a realidade. Com o passar do tempo, a queda de Babilônia se tornou um tema recorrente em várias culturas. As narrativas sobre a cidade e sua queda foram reinterpretadas e adaptadas, ganhando novos significados em diferentes contextos. Na Idade Média, por exemplo, a Babilônia passou a ser vista como um símbolo do pecado e da corrupção, especialmente nas obras teológicas que buscavam advertir sobre os perigos da decadência moral. Essa nova interpretação ajudou a solidificar a imagem da Babilônia como um aviso para futuras civilizações. Essas narrativas, tanto mitológicas quanto históricas, continuam a ressoar na cultura contemporânea. Elas influenciam não apenas a forma como entendemos a queda de Babilônia, mas também como abordamos questões de poder, moralidade e consequência em nossas próprias vidas. A história de Babilônia, portanto, transcende o tempo, servindo como um lembrete poderoso de que as lições do passado ainda têm muito a nos ensinar. Nos dias de hoje, a queda de Babilônia é um tema que desperta grande interesse tanto em círculos acadêmicos quanto populares. A forma como os estudiosos modernos reavaliam os eventos que levaram à queda reflete mudanças nas metodologias de pesquisa e nas perspectivas culturais. Novas abordagens, como a arqueologia colaborativa e a análise de fontes antigas, têm proporcionado uma visão mais rica e multifacetada da história babilônica. Isso nos permite compreender não apenas os eventos em si, mas também o contexto social e cultural que os cercava. Uma das reinterpretações mais notáveis diz respeito ao papel da Babilônia como um centro cultural e intelectual. Antes vista apenas como um símbolo de decadência, a cidade agora é reconhecida por suas contribuições significativas em áreas como matemática, astronomia e direito. Os estudiosos modernos têm explorado como esses avanços foram importantes não apenas para a Babilônia, mas também para as civilizações que vieram depois. Essa mudança de foco ajuda a equilibrar a narrativa, mostrando que a queda não foi apenas um fim, mas também um capítulo em uma história mais ampla de desenvolvimento humano. Além disso, as reinterpretações contemporâneas também têm abordado a queda de Babilônia a partir de uma perspectiva de gênero. Há um crescente interesse em entender como as mulheres e outros grupos marginalizados vivenciaram a queda e suas consequências. As narrativas tradicionais, muitas vezes dominadas por figuras masculinas e militares,
estão sendo desafiadas e enriquecidas por pesquisas que buscam incluir as vozes e as experiências de todos os cidadãos babilônicos. Isso não apenas amplia nossa compreensão do evento, mas também nos lembra da complexidade das sociedades antigas. As reinterpretações modernas não se limitam ao campo acadêmico. A cultura popular também tem se apropriado da história da Babilônia, trazendo novas narrativas para o público em geral. Filmes, séries e livros frequentemente fazem referência à queda da cidade, utilizando-a como um símbolo de ruína e transformação. Essas representações, embora nem sempre precisas, ajudam a manter viva a história de Babilônia e a questionar o que ela representa em nossa sociedade contemporânea. A Babilônia se tornou um ícone cultural que transcende sua própria história. Assim, a queda de Babilônia continua a ser um campo fértil para pesquisa e reflexão. As reinterpretações modernas desafiam as narrativas estabelecidas, oferecendo novas perspectivas que nos ajudam a entender melhor não apenas a história da Babilônia, mas também as lições que podemos tirar dela em nossos próprios tempos. Essa contínua evolução do entendimento é um testemunho da relevância duradoura da história. A queda de Babilônia carrega um peso teológico significativo, especialmente nas tradições cristãs. Na Bíblia, a Babilônia é frequentemente mencionada como um símbolo do pecado e da apostasia. O livro do Apocalipse, por exemplo, faz referência à queda da Grande Babilônia como um evento que representa a condenação do mal e a vitória do bem. Essa interpretação escatológica tem influenciado a visão cristã sobre o que acontece com civilizações que se afastam dos princípios divinos. A queda de Babilônia, portanto, é vista não apenas como um evento histórico, mas também como um aviso moral. A teologia cristã também utiliza a queda de Babilônia para discutir temas de julgamento e redenção. A narrativa de sua destruição é frequentemente usada como uma metáfora para o juízo final, onde as forças do mal serão derrotadas. A ideia de que a Babilônia, com toda a sua glória e riqueza, poderia cair em desgraça, serve para reforçar a doutrina de que nada é permanente e que a justiça divina, eventualmente, prevalecerá. Essa mensagem ressoou profundamente nas comunidades cristãs ao longo dos séculos, oferecendo esperança em tempos de crise. Além disso, a Babilônia é frequentemente associada a conceitos de idolatria e materialismo na teologia cristã. A cidade é vista como um símbolo das tentações do mundo, e sua queda é interpretada como um chamado ao arrependimento e à busca de valores espirituais. Essa conexão entre Babilônia e a corrupção moral tem influenciado não apenas a teologia, mas também a prática cristã, levando muitos a refletirem sobre suas próprias vidas e as influências do mundo ao seu redor. E agora, meus amigos, chegamos ao clímax dessa incrível jornada pela queda de Babilônia. Você já parou para pensar no que essa história representa não apenas para o passado, mas para o nosso presente e futuro? Babilônia, com sua opulência e decadência, é um poderoso símbolo da luta entre o bem e o mal, e nos convida a refletir sobre nossas escolhas. Imagine por um momento, quais são as Babilônias que cercam a sua vida hoje? O que você está disposto a deixar para trás para não ser consumido por essas tentações? A mensagem de que tudo que se ergue em orgulho pode um dia cair é mais relevante do que nunca, não é mesmo? E se eu te dissesse que os eventos que estamos vivendo agora podem ser ecos de profecias antigas? Como você se prepara para os desafios que estão por vir? A queda de Babilônia não é apenas uma história de destruição, mas um chamado à vigilância e à reflexão. Então, antes de encerrarmos, reflita: qual é o seu papel nessa narrativa eterna? O
que você fará com essa sabedoria? Ah,